11h32. Muito bem, de volta no dial do seu rádio para falar mais sobre as movimentações políticas do Paraná. O assunto agora é Roberto Requião, fora do governo do PT. A ex-governadora Cida Borghetti, porque a gente começa falando aí sobre a questão de Itaipu Binacional, pediu a exoneração do cargo de conselheira que ocupava nessa área e nessa pasta, inclusive, que a Itaipu ali era exatamente onde ventilava-se na imprensa, né, inclusive com a apuração do Jornal da Manhã, a possibilidade de encaixar Roberto Requião. Queria o comando da Itaipu Binacional. Então, Cida Borghetti, com a troca de governo, decidiu pedir a exoneração do cargo de conselheira. Estava lá desde março de 2021, foi nomeada por Jair Bolsonaro e anunciou a saída com uma carta, né, na qual coloca lá exatamente a justificativa de que não faria sentido permanecer no governo de oposição ao de Jair Bolsonaro. O documento foi divulgado, inclusive, pela ex-governadora do Paraná nas redes sociais, e aí o mandato de conselheira da Itaipu Binacional terminaria só em maio de 2024. Então, ela anunciou exatamente o seu desligamento, agradeceu a confiança de Bolsonaro, destacou investimentos de recursos da Itaipu, no que ela chamou de grandes projetos de infraestrutura do Paraná, mencionou a construção da ponte internacional da integração que liga o Brasil ao Paraguai, obras na BR-487, né, Estrada da Boiadeira, duplicação da rodovia das Cataratas e a reforma e ampliação do aeroporto de Foz do Iguaçu. Então, na carta, reforçou que foi uma honra participar da direção e gestão da Itaipu, e também agradeceu então os diretores, presidentes e gestores da Itaipu Binacional. Com a saída de Cida Borghetti, existia a expectativa aí da indicação de um novo nome de conselheiro. Então, quem foi cotado para o cargo que ela ocupava foi Roberto Requião, ex-governador do Paraná, do PT, ex-candidato, foi candidato inclusive ao governo do estado nas últimas eleições, que inclusive esteve em Brasília na cerimônia de posse de Lula e neste domingo. Requião foi sondado por integrantes do governo Lula para a vaga, mas recusou. Então vai ficar de fora do governo Lula, e vale dizer que para essa vaga 2 nomes começam a despontar. Paulo Bernardo, que é ex-deputado federal, foi ministro das comunicações, do planejamento nos governos Lula e Dilma, e também o nome de Juliano Breda, que é um advogado famoso aqui da cidade, antilavajatista, representou aí muitos nomes de presos e delatores da Operação Lava Jato. Pedroso. Olha, a gente precisa separar nessa análise os 2 momentos da notícia. O primeiro deles é em relação ao comportamento da Cida Borghetti. Absolutamente digno o que ela fez, absolutamente digno. Inclusive, é um contraste sobre o comportamento de muitos membros da classe política. Ela teve a altivez, vamos dizer assim, ela respeitou a sua biografia, porque num determinado momento ela aceitou a indicação do cargo a partir ali da presidência do Jair Bolsonaro, que tinha um alinhamento, tinha um tipo de propósito, tinha uma característica em relação à gestão da questão de Itaipu Binacional. Então, nesse momento que ela percebe que tem uma mudança nesse sentido, uma mudança nos princípios ali do que vem a ser a condução da empresa, ela fala, olha, é melhor que eu saia. Eu devo sair porque eu não tenho alinhamento com essa gestão, então eu vou sair, mesmo tendo a possibilidade de ficar até 2024. Então, muito digno, respeita a própria biografia quando ela faz isso. Então, separado esse aspecto da notícia, a gente pode analisar a frustração agora do Roberto Requião, que começa a descobrir o tipo de tratamento que ele vai receber enquanto cristão novo, enquanto filiado novo do PT, que esperava, sabe, Rafa, ele estava acostumado a ter o protagonismo, né, na sua carreira política. Foi governador, prefeito, senador, ele teve acostumado a liderar o PMDB, o MDB do Paraná. Agora, nesse momento da sua vida, tanto política quanto pessoal, ele não soube direito o momento de parar, e ele vem agora amargando algum tipo de revés nessas relações políticas. Ele esperava um protagonismo maior, inclusive talvez quando ele viu o número de ministérios que o PT estava criando, 37 ministérios, tinha as estatais, Itaipu, ele talvez tenha imaginado que teria condições de ocupar um desses cargos mais prestigiados da administração pública. Ele começou a entender que não, e recebeu então essa amarga notícia de que, diferente do que ele esperava, ele deveria se contentar com um cargo menos elevado, com menos destaque do que ele gostaria. Então ele não
se mostrou amargo, né? Noticiou em alguns blogs, trouxe para as redes sociais e nesse momento fica então pelo menos o aprendizado para aquelas pessoas que imaginavam algo diferente. A gente já noticiava algo muito parecido no Jornal da Manhã desde o período eleitoral. Ele tinha uma expectativa de ter um protagonismo, mas dificilmente ele conseguiria isso ali no PT, que tem essa característica hegemônica. Rafa. Você trouxe também, Pedro, dentro da análise dessa notícia, o reconhecimento da coerência da Cida Borghetti, né? Já falou sobre isso um pouco. Acho que é importante que a gente converse com a nossa audiência de pedir para sair quando há uma troca de time. Poderia continuar até 2024. Exato, eu acho que vale a pena, inclusive, entender o que os nossos ouvintes pensam e contrastar isso, né? A gente lembra, por exemplo, o antigo conselheiro que a Cida Borghetti substituiu, que era o Marum, ele tinha sido ministro do Temer, o Temer o nomeou para Itaipu e ele continuou um pedaço ali durante o governo Jair Bolsonaro. Então, assim, você tem algumas pessoas que acabam permanecendo nesse tipo de cargo, aproveitando que o mandato é um pouco mais longo. Então, e o salário é alto. Altíssimo, né? Altíssimo. Então, vale de fato essa reflexão, porque nem todo cargo ou nem todo salário vale, né? Não, né? Esse tipo de mudança, de revolução, às vezes, ideológica. Diferente de alguns políticos que a gente viu lá em Brasília, né, Rafa? Opa, a gente brincou aqui no bloco anterior, no RN aqui, né, quando a gente tratava alguns assuntos de Curitiba, que tinham políticos que não tinham nem esperado a eleição acabar direito, que já estavam ali levando currículo, atualizando o LinkedIn para tentar participar da nova gestão. Então, isso é um contraste interessante. Fica aqui o elogio ao comportamento da nossa ex-governadora. 11h39.